casa, onde tem uma família, você tem que vigiar muito, porque a Bíblia diz que 2 serão levados, 1 ficará, 3 serão levados, 2 ficarão, amém? Diga amém. A gente já viu isso aqui. Então eu tenho uma casa com eu, meu filho, uma nora, esposa. Se nós não vigiarmos, irmãos, não tem como. Temos sede de Deus, amém? Diga glória a Deus. Deus, Ele entende o nosso pecado, nosso fracasso. E o pecado é algo assim, é uma doença no coração do ser humano. Você pode ter certeza, ele afeta, escute o que eu vou falar. O pecado, ele afeta a mente, ele afeta a vontade da pessoa, ele afeta até as emoções. Eu vou repetir: o pecado no coração do homem, do ser humano, amém? Ele afeta a mente, ele afeta a vontade e até as emoções. Por isso que Jesus não pode ter trabalhado em vão. Tem um clamor de Isaías no livro dele, no capítulo 49, no versículo de número 4, ele fala algo tremendo ali, diz: em vão, coloca a NVT para a gente ter uma noção, mas o meu trabalho parece tão inútil. Isaías profetizava da vinda de Cristo, amém? Então ele diz: olha, respondi, o meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor, confio que Deus me recompensará. Foi que Jesus recebeu. Deus exaltou tanto ele que colocou ele à direita do Pai, amém? Deu um nome sobre todo nome. Ele teve a recompensa, mas ele respondeu: parece que o meu trabalho foi em vão. Então eu vou colocar na mão de Deus, e aí Deus vai me dar a recompensa. Irmãos, vamos lutar para que o trabalho não seja em vão de Cristo, e nem o seu trabalho, amém? Claro que eu quero que toda a minha casa seja salva, toda a minha casa. Mas quem está na minha casa não é um bebê. Você não tem bebê na sua casa, que a sua fé é responsável. Então, por isso que eu estou dizendo, falando com pai, com mãe, com avô, com neto, com tio, com irmão, com irmã, com filhos hoje, amém? Para que a gente venha despertar e que essa morte de Cristo não seja em vão. Por isso que nós temos que ver, tudo começou às 9 da manhã, tudo começou às 9 da manhã, e terminou às 3 da tarde na morte de Cristo. A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 25, foi às 9 da manhã que tudo começou. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, amém? Diga amém? Às 9 da manhã quando o crucificaram. Foi um sofrimento, irmãos, terrível. Ali começa já no capítulo, versículo 15, ó. Abra lá, Marcos 15, 15. Marcos 15, 15. Vamos ler. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. Olha que zombaria. Havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre. Guarda isso. Pai de quem? Guarda isso. Pai de quem? E de quem mais? E de Rufo. Pai de Alexandre e pai de quem? De Rufo. Que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Constrangeram. A Bíblia diz que forçaram ele. A NVT diz que
um homem chamado Simão de Cirene passava naquele momento, vindo do campo. Os soldados obrigaram, amém? Diga amém? Obrigaram. O Simão era pai de quem? Pai de Rufo e de quem? De Alexandre. Então vamos indo. Onde é que a gente está agora? Versículo 22. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando eles sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Por cima dele estava escrita a sua acusação. A hora terceira a gente já viu na NVT, né? Às 9 horas da manhã, amém? Versículo 25, ó. A hora terceira era a hora, a NVT, né, Pedro? Era às 9 da manhã, diga amém? 26, e por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desta cruz. Da mesma maneira também os principais, os sacerdotes, com os escribas, diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: eis que chamam por Elias. E um deles correu e embebedou uma esponja de vinagre, pondo numa cana e deu-lhe de beber, dizendo: deixa que vejamos virá o Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, morreu. Diga amém, igreja. Eu li tudo isso para você ter uma noção, a responsabilidade de você não deixar essa morte em vão, amém? Tudo começou às 9 da manhã e terminou às 3 da tarde, quando Jesus, ele morre na cruz. Por isso você deve ver isso. Hoje é o dia de você estar aqui. Domingo é o dia de você celebrar a ressurreição. Não gostaria que você ficasse em casa. Antigamente, irmão, as pessoas parece que tinham até mais temor. Eu lembro da minha sogra, os mais antigos vão lembrar, nem a casa ela varria na sexta-feira. Comida era só o peixe, né? Mas nem a casa varria, a vassoura não podia sair do lugar. Mas não que isso mudou porque a gente sabe que é um dia para que a gente se alegre, porque ele morreu, para que você tenha paz, que tenha vida, o que? Abundante, diga glória a Deus. Então ele não quer tristeza, mas ele quer reverência, amém? Ele não quer cara feia, mas ele quer que você confie nele. Ele não quer que você faça um ritual, não. Ele quer que você o sirva, né? Então não deixa a casa suja não, amém? Não deixa a casa suja não. E não há problema nenhum em comer o alimento, seja carne, seja peixe, seja frango, qualquer um, porque tudo isso ele fez por nós. E todo alimento, pela palavra e pela oração, a Bíblia diz que é santificado. Diga amém, igreja. Mas eu li tudo isso para você ter uma noção do que foi a morte de Cristo, e não pode ser em vão. Ele gastou, Isaías disse, 49:4 a gente leu, ele gastou todas as suas forças para que hoje você seja forte, amém? Está escrito ali, a nossa tradução normal, a normal, se eu não me engano, gastei, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Ele gastou
todas as suas forças, para que hoje você resista, que você seja forte. O pecado jaz à porta, irmãos, mas sobre ele a gente deve dominar. Nós temos um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, abra lá. E Deus te dá duas coisas através do sacrifício de Jesus. Primeira carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24. Através do sacrifício de Jesus, olha o que o Paulo diz. Quem encontrou, diga amém. Mas nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. O Paulo gostava de dar ênfase na crucificação de Jesus, também na ressurreição, amém? Que a gente vai ver aqui domingo, que eu quero que você venha, esses 2 dias sagrados para você, amém? Diga amém, diga: esses 2 dias para mim é sagrado. Não fique em casa, venha estar domingo aqui. Mas o Paulo dava muito ênfase no Cristo crucificado. Ele chegava a dizer que Cristo estava para ele, o mundo estava crucificado para ele. Chegava a dizer que a morte de Cristo era tremenda, que ele não queria saber nada. Acho que até o versículo 2, capítulo 2, ele dá continuidade. Ele diz: ó, eu não quis saber nada entre vocês, somente esse Jesus Cristo que crucificado, amém? Ele não queria conversa fiada, irmãos. Ele olhava para a cruz e via o que Jesus passou, a zombaria. Você leu comigo, irmãos, você leu a zombaria. Já começou ali a hora que o Herodes entregou, o Pilatos entregou Jesus. Já começaram, pegaram a veste dele, vestiram, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos. Por que colocou uma coroa de espinho? Para que hoje você tenha uma coroa de glória, amém? Diga glória a Deus. Então entenda isso, entenda o que Jesus fez naquele Calvário. Então Paulo, no Coríntios, aqui na primeira carta, no capítulo 1, 23, ele diz: ó, nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. Por quê? É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas olha para você e para mim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos o que? A Cristo, que é? Poder de Deus e o que? Sabedoria de Deus. São duas coisas. A pregação da cruz, Jesus na cruz, ele é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Duas coisas que você precisa para ser forte nesses dias, para você não se escandalizar mais, não colocar Jesus de novo no Calvário com o seu pecado. Eu falei que o pecado afeta a mente, a alma, afeta as emoções, afeta a sua vontade. É uma doença terrível o pecado. Por isso que Jesus fez pecador no nosso lugar, amém? Ele se fez maldito no nosso lugar, para que a gente entenda isso de uma vez por todas, para que a gente leve a sério o que ele fez naquele Calvário, naquela cruz, para que nós entendamos que não pode ser em vão, que ele não gastou as forças dele à toa. E aí de repente, irmãos, ele está indo até o Calvário, e aí ele encontra um certo sirineu, e pegam e colocam aquela cruz para que ele carregue. Mas comecei aqui sexta-feira eu falei um pouquinho sobre se alimentar da palavra, e que a palavra, por isso que a Bíblia diz que a cruz é o poder de Deus e também a sabedoria de Deus, amém? Diga amém, igreja. E eu falava sexta-feira aqui de Provérbios 24, 13. Algumas pessoas vieram e Deus pede para que a gente coma o mel. O mel é a palavra, amém? Que nós possamos comer o mel.
E porque o mel é bom, e o favo de mel também, porque é doce ao paladar. E aí ele diz assim: tal é a sabedoria. Veja que a cruz é o poder de Deus e a sabedoria, amém? Então tal é o conhecimento que dá para a tua alma. Se você encontrar, haverá para ti galardão. Não será cortada a tua esperança, a tua expectação, a tua expectativa. Está aguardando no Senhor? Irmãos, se alimente da palavra. Não existe mágica na libertação. Não existe mágica. Só a palavra tem poder, amém? Diga amém. É loucura, irmãos, para quem perece. Mas para nós é o poder de Deus. E o Paulo acrescenta que além de ser poder de Deus, é a sabedoria de Deus, que a gente leu lá. Diga amém. Além de ser o poder, é a sabedoria. O poder, irmãos, para se tornar filho de Deus. Você está no caminho do céu. O diabo vai tentar você, o diabo vai atrapalhar a sua vida. E a responsabilidade é sua individualmente. Não dá para você colocar uma responsabilidade numa criança de 3, 4 anos de idade. Mas você não. Nós já temos que ser adultos na fé. Diga amém, irmãos. E meninos na malícia, a Bíblia diz. Adultos na fé e meninos na malícia. Crianças, irmão, na malícia. Tudo isso tem que ver com a cruz. Agora, se você não comer o mel, se você não se alimentar desse mel, sabe o que vai acontecer, irmãos? O prazer, a doçura desse mundo ainda vai te atrair. Ainda vai te atrair. Existe uma filosofia mundana, até coloquei aqui, ó. Escute isso, irmãos. A filosofia do hedonismo, já ouviu falar disso? Vou explicar o que é. Satisfazer a sua vontade. Prega-se aí fora que a pessoa deve satisfazer a sua vontade. É um constante busca pelo prazer carnal, profissional. Aí ela não recebe, ela fica frustrada. Mas o Provérbios diz que se você comer do mel, se você saturar sua alma do mel, vai haver galardão para você. A sua esperança não vai ser cortada, amém? Diga glória a Deus. Agora você fica aí com essa filosofia do mundo. Não, eu tenho que satisfazer, eu tenho que ficar rico. Não, irmãos, louco, essa noite pediram a tua alma. Para aquele homem que construiu o celeiro, a Bíblia diz, lá no Lucas, que era um homem que não era rico para com Deus, construiu o celeiro, construiu um monte de coisa, e ele disse para a alma dele: come, bebe, descansa. Mas demorou muito não, na mesma noite ele morreu. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Ele não sabia. Acordou de manhã, olhou para o celeiro, olhou para tudo que ele construiu, só que ele tinha uma expectativa do céu, ele só tinha da terra. E não demorou muito, porque Jesus mesmo disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem guardado? Por que você não tem obedecido? Por que você não está levando a sua cruz? Irmãos, eu não sei o que aconteceu com Simão, mas a Bíblia diz aqui, vamos voltar lá pro Marcos. Marcos 15. Versículo 21. A NVT diz: um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o quê? Obrigaram o quê? Ele carregar a cruz. A Bíblia não fala, porque tem muito Simão na Bíblia. Se você pesquisar, esse aí, que era o pai de Rufo,
e de Alexandre, não fala mais dele, mas depois, mais para frente a gente vai falar. A gente vai ver que fala do Rufo e fala da mãe, da esposa desse Simão, que era mãe de Rufo. A Bíblia fala de um Alexandre, latoeiro, que causou muito mal a Paulo. Alguns dizem que também era o filho de Simão. Esse se desviou. Por isso que eu estou dizendo para você que a responsabilidade é sua, individual. Porque senão sua esposa vai para o céu e você fica. Senão sua mãe ou seu filho vai para o céu e você fica, mãe, ou vice-versa. Há recompensa, mas a gente tem que levar a sério isso, amém? Então eu não sei se esse homem levou tão a sério, mas no começo, Lucas 9, 23, Jesus ele tem um mandamento para mim: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo e diariamente o quê? Tome diariamente o quê? Sua cruz. É o seu chamado. Só que ela é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ninguém, irmãos, esse homem foi obrigado. Você não tem que ser obrigado a carregar. Estou aqui hoje porque eu sou obrigado. Não, irmãos, não vai haver recompensa. Agora vai se alimentando do mel, vai comendo do mel, tal será a sua sabedoria, mas ela vai encher tanto a sua alma, o seu coração, que você não vai ter mais desejo para as coisas da terra. Toda a doçura desse mundo, todo o prazer vai ser amargo para você. Você já comeu alguma coisa que você disse assim: não vou comer mais isso, está muito amargo. Eu não vou falar de Giló aqui, que eu já estou ficando velho, né? Mas eu falo do Giló aqui, né? Mas deu um dia que alguém experimentou, né? E falou: essa comida eu não quero mais não. Nem faça para mim que eu não quero. É assim as coisas do mundo. Se você se alimenta do mel, da palavra, vai chegar um momento que você vai ter nojo, não vai ter mais prazer daquelas coisas que você gostava. Quem está entendendo? Isso aí é carregar a cruz. Isso aí é renunciar à sua vontade. Porque o pecado, ele afeta a mente, a vontade e a emoção. E Jesus morreu por você, levou os seus pecados. Você não vai ter mais desejo. Até aquele programinha da tarde, aquela coisinha suja que você gosta de assistir, você fala: nossa, se eu estou sentindo um nojo disso, é porque você está comendo do mel. Não existe mágica na libertação, irmão. Não é assim, pá, está liberto. Ele fez isso de uma vez por todas. Está consumado, amém? Só que diariamente eu tenho que carregar a minha cruz. Senão você vai voltar a beber sua cervejinha, sua pinguinha, vai fumar o seu cigarrinho. Sabe por quê? Porque você não tem a sua alma saturada da palavra. Você não come do mel como deveria comer. Ainda essas coisas te dão prazer. Mas é socialmente, não. Você vai querer coisa errada, porque sua alma está vazia de mel, vazia da palavra. Aí só sobra para encher-se das coisas do mundo. Mas quanto mais o doce do céu, mais as coisas do mundo se tornam amargas. Diga glória a Deus. Pensa nisso. Pegar a cruz e colocar sobre nós. Você vai levar. Não, eu não vou levar. Vai levar. Quem manda aqui somos nós. Obrigou. E levou, irmãos. Escute, irmãos. Carregue. Pastor, mas está difícil, está meio pesado. Irmãos, continue. Eu não vou obrigar você a carregar, mas o próprio Deus, Ele coloca isso em você, amém? Ele coloca essa responsabilidade. Mate lá o seu velho homem. O que a cruz significa? Por que eu tenho que levar? É todo dia, irmão. Quem vê você carregando a cruz até o Calvário, vai dizer: olha, ele morreu por mundo, amém? Diga amém. Ele morreu pelos desejos do mundo.
Não tem mais, nesse mundo não tem mais sabor para ele, não tem mais gosto. Só que é todo dia, diariamente, porque no outro dia, o diabo vai tentar de novo. No outro dia ele vai te seduzir de novo. Ele vai dizer que não tem nada a ver, e tem a ver. Tem a ver. Então, nós precisamos lutar, irmãos. Nós precisamos entender o propósito de Jesus naquela cruz. Quero falar com você de todo o meu coração, irmãos. Você entenda isso. Você que é um pai, você que é uma mãe, você que é um filho, neto. Todos, esse homem tinha uma família, o Cirineu. E ele levou. Irmãos, aprenda isso. Se alimente. Eu estava vendo Paulo, em Filipenses 3:8, quando ele começou a comer do mel do conhecimento. Falei aqui na sexta-feira. Quando Paulo começa a comer do conhecimento, ele diz assim, na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco, para que eu possa ganhar a quem? Então quando Paulo encontrou o mel, a palavra de Deus, o conhecimento de Cristo, e ele não fala o conhecimento de Jesus, ele fala o conhecimento de quem? De Cristo. Não é de Jesus Cristo, é de Cristo, porque é o sofredor, amém? É o que morreu na cruz. Entenda os detalhes da Bíblia. Então quando ele olha para a cruz e vê o conhecimento de Cristo, vê o que ele sofreu, vê o que ele passou, a palavra, ele começou a se alimentar do mel. Ele diz, espera aí, todas as demais coisas nesse mundo é menos que um lixo. A NVI fala, é menos que lixo, é esterco. Acho que é a NVT que fala menos que lixo. Menos que lixo. O lixo já é uma porcaria, amém? Então ele diz, o conhecimento eu considero tudo perda. Quero nem saber mais dessas coisas do mundo, essas coisas erradas. Eu considero menos que lixo, esterco, estrume de vaca, de cavalo. Vamos falar o nome. Mas pastor, nossa, eu sou ainda muito carnal. Então, você come muito pouco do mel. Se alimente da palavra todo dia. Ela vai te dar força para todo dia levar o seu velho homem lá no lugar chamado caveira. Diga glória a Deus. Você vai acompanhar Jesus. O Cirineu, irmãos, nem imaginava, o Simão de Cirene, ele nem imaginava o bem que fez a ele. Diga amém, igreja. Ele nem imaginava o bem que foi carregar aquela cruz. Mas valeu a pena para ele. Diga glória a Deus. Lembra que ele, no versículo 21, ele era pai de quem mesmo? Pai de quem? Alexandre e Rufo. Romanos 16. Versículo 8. Paulo começa a saudar um monte de gente. Ele diz aqui no 8: saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador com Cristo. E a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifona, as que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, o qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a quem? Olha lá o Rufo aí.
eleito no Senhor. E a sua mãe sabe o que Paulo está dizendo na EVT? A mãe de Rufo, a mulher de Simeão, de Simão que carregou a cruz, não Simeão. A esposa de Simão se tornou mãe de Paulo. Tão chegada que ficaram, amém? Saudai Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também a sua mãe, quem tem sido mãe para mim. Olha a recompensa, irmãos, que você vai ter. Agora, e o Alexandre? Ninguém tem certeza se o Alexandre que desviou é o filho dele. Não dá para cravar isso, amém? Mas que dá para cravar que o Rufo e a esposa o filho do Simão, que carregou a cruz, que no início era obrigado, foi obrigado a carregar, mas que valeu a pena. Dá para dizer que a esposa dele, o filho dele, era de Deus, amém? Diga a glória a Deus. Paulo considerou ela como mãe para ele. E o Alexandre, por isso que eu estou dizendo, Jesus falou: terão 5 numa casa, amém? 3 irão e 2 irão e 3, 1 irá e o outro, sei, matemática, que eu já falei outro dia aqui, a gente tem que ir contra, amém? A gente quer toda a família no céu, mas o que a gente pode fazer aqui é mostrar, é levar a nossa cruz diariamente e mostrar para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, que vai valer a pena. Diga a glória a Deus. Vigia. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Mas eu estou... Não fica assim. Continue firme. Todo dia fala: Deus, eu quero toda a minha casa. Eu quero tudo. Não dá, irmãos, para a gente deixar de lado, desconsiderar, desprezar o que Jesus fez naquela cruz. Não dá. Vamos levar a sério, irmãos. Vamos levar a sério. Mas se você não se alimenta do mel, se você não come da palavra, não coloca essa palavra dentro de você, não adianta. Você vai ainda sentir o pecado, o prazer ainda doce. Mas ele está dizendo: coma mel. É bom comer mel, amém? É muito bom comer mel. Tal é Provérbios, 24. Coma, mas coma mesmo. Vai ser doce o quê? Ao seu paladar. Diga a glória a Deus. Vai ser muito bom. Vai fazer bem a você. Aí, o 14. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você encontrar, terá um futuro o quê? E as suas esperanças não serão frustradas. Aquele sirineu, aquele homem de Cirene, Simão, a princípio foi obrigado a carregar a cruz, mas depois ele viu a recompensa. Diga a glória a Deus. Viu a sua esposa servindo a Deus, o seu filho servindo a Deus. Agora, a Bíblia poderia ter dito aqui, junto aqui, saudai, 13, saudai a quem? A Rufo. E poderia ter dito aqui, saudai a Alexandre. Podia ou não podia? Mas não falou. Paulo não falou o nome de Alexandre. E a Bíblia diz que ele era pai, Simão era pai de quem no 21, lá de Marcos? De Alexandre e de Rufo. Mas a Bíblia só fala de Rufo e da esposa. Se tornou até mãe de Paulo. E ajudou muito ele, amém? Diga glória a Deus. Que a Bíblia fala de você, marido, mas fale também de todos os seus filhos. Só que aí a responsabilidade aqui é de cada um. Como eu comecei a mensagem,
pai, mãe, neto, filho, filha e etc. Primo, diga amém? Ensina o caminho. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, ensina o caminho à criança, para que quando ela for velha, ela não desvie. Mas esse mundo está tão assim, aparentemente prazeroso, que se a pessoa não se alimentar da palavra, ela ainda vai ser atraída por aquele doce enganoso do mundo. É um sabor que começa doce, depois é amargo demais. Porque a Bíblia diz em Provérbios 14:12, que o caminho do homem parece direito, considera correto, mas acaba levando uma estrada de morte. Considere Jesus. Paulo diz que ele pregava Cristo crucificado. Gostava de pregar, apesar de Jesus já ter ressuscitado, encontrado com ele, ele lembrava da cruz. Dá uma olhada pessoal, ele falava, Cristo crucificado é o poder de Deus, é o poder de Deus, e é a sabedoria de Deus. Diga glória a Deus. Poder para você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabedoria para fugir, para se afastar das coisas erradas. Mas para isso eu tenho que pegar minha cruzinha diariamente. Lucas 9:23. Diariamente, todo dia. Todo dia. Diga amém? Diariamente. Diga glória a Deus. Todo dia. Acorda de manhã, pega a sua cruz, vai devagarzinho. Vai demorar 24 horas? Vai. Mas toda hora, lembre aonde você está levando, amém? O seu velho homem. Lá aonde Jesus morreu por você. Diga amém. Aí você vai lembrar que lá no Calvário, Ele levou aquele pecado que está te tentando. Mas você é uma pessoa inteligente, sábia. Você se alimentou tanto do mel, que aquele pecado que era doce, já não te atrai mais. Você já não quer mais aquilo. Diga glória a Deus. Vamos orar?